Para você conseguir, por exemplo, uma certificação, vamos dizer, da BNT, na qual a gente vem acompanhando, por exemplo, a PR 2030, né? Você seguir a lei não te dá essa declaração de conformidade, por exemplo. É o básico, você tem que fazer mais. Teoricamente, onde é o mais fácil para toda e qualquer empresa de qualquer tamanho começar a fazer diferença no ESG? O S, o social. Por quê? Você tem seus funcionários, seus prestadores de serviço e esse pessoal tem suas famílias. Então, você, como empregador, como empreendedor, dando essa chance para cada um, né, dando trabalho, dando emprego, você está indiretamente, né, naturalmente, ajudando um volume enorme de pessoas. Para gerenciar tudo isso em conformidade, você precisa ter o quê? Boas práticas de governança, que é o principal. Se você não tiver governança, você não tem norte, você não consegue nem atuar no S, nem no G, nem no A, né? Enfim. E o ambiental é transformar o limão numa limonada. Por que você tem uma logística reversa? Para aproveitar para fazer uma reciclagem. Por que você tem coleta seletiva? Para você poder ter realmente essa logística reversa, a reciclagem e reaproveitamento. Então, se a questão legal fica até secundária, já tem que se ter como premissa, siga. Agora, seguiu, fez mais, você vai conseguir mais trabalho, porque as empresas grandes, principalmente as listadas aqui no Brasil, que fomos do primeiro no mundo aí a colocar a obrigatoriedade já a partir de aí de 2026, né, dos relatórios financeiros das empresas listadas, as empresas listadas estão exigindo o que dos seus fornecedores, das suas partes relacionadas, dos stakeholders? Conformidade com as práticas de ESG. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, diretamente dos estúdios da Animaseg em São Paulo. O meu convidado hoje é o Márcio Anunciato, que é bacharel em administração, com pós em administração de recursos humanos, com 30 anos de experiência em consultoria trabalhista, previdenciária, compliance e gestão de recursos humanos. Ele é sócio e fundador da Elabor.com, uma plataforma de compliance para as empresas se adequarem às novas exigências legais como LGBT, ESG e E-Social, tema que a gente tanto discute nas questões de segurança do trabalho. Ele atuou como auditor e consultor em várias empresas na área previdenciária, trabalhista, mas recentemente atua no compliance e no E-Social. Atua também como professor de MBA, leciona sobre compliance trabalhista e digitalização de processos. Na sequência, conversamos com o Márcio. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Márcio. Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendência. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço, Alexandre, toda a oportunidade de falarmos aqui. Apesar do currículo aí parece muita coisa, mas não, a gente tem que estar aprendendo sempre, né? Essa é a ideia, aprender sempre, porque é muita mudança todo o tempo. Márcio, você é uma pessoa que atuou em empresas de auditoria, né? Então, visitou muita empresa, conheceu a realidade não digo do chão de fábrica, mas do escritório lá dentro, dos números, dos dados estatísticos, das declarações, né? Como auditor, você é aquele cara que faz auditoria, vamos dizer assim, aquela que não gera multa, né? Aquela para alertar a empresa que ela está cometendo algum erro, né? Exato, eu costumo brincar que sou auditor do bem, o que não multa ninguém, mas também o pessoal acaba relaxando um pouquinho, às vezes engavetando o negócio, e aí veio
todo o compliance digital, toda essa fiscalização eletrônica começou a levantar as questões, o pessoal começou a prestar um pouco mais de atenção. Que legal. Né? Como é que você caiu no e-social? Porque você, obviamente, por estar ligado a recursos humanos, pegou lá o e-social, digamos, do RH, né? A primeira fase do e-social, quando o pessoal de segurança, nós da segurança, a gente estava meio assustado, mas quem estava já vivendo o preenchimento dos dados do e-social na primeira fase era o pessoal do departamento pessoal, com as informações sobre os trabalhadores e tal. Como é que você entrou, então? Foi por causa disso? Sim. Até antes, né? Eu brinco que quando entrou o e-social, deram um nome para tudo que eu sempre fiz na vida enquanto auditor. Porque a gente sempre ficava na folha de pagamento, então tudo muito analógico ainda. Eu cheguei a pegar aquela folha de pagamento quadriculada, papel quadriculado até manuscrito, né? Já entregando aqui a idade, mas enfim. E aí o que acontece? Quando criaram o e-social, na verdade, eles deram nome para tudo que a gente vinha fazendo, porque ele englobou as questões previdenciárias, as questões trabalhistas, as questões de imposto de renda, e a gente sempre buscou mexer com eu brinco, a carne de pescoço do RH, né? A folha de pagamento, que ninguém quer ir atrás. Então, a gente acabou vinculado ao e-social meio que naturalmente, porque as coisas se integraram. E a saúde e segurança, que também foi muito analógica durante muito tempo, estava no contexto. Então, quando você olha uma folha de pagamento, estou pagando insalubridade. Tá, mas por que você está pagando insalubridade? Ah, sempre foi assim. Nossa, que eu já ouvi isso, né? Sempre foi assim. Tá, mas espera aí. Você está pagando mais? Está pagando menos? Desde que eu cheguei na empresa, isso aqui, esse item está na aqui folha. Eu resolvi não mexer. Tá. E esse é o grande problema. Eu falei, espera aí, você está pagando mais, está pagando menos, está pagando certo ou não devia nem pagar? Você tem que ter o apoio de um profissional de saúde e segurança para poder verificar se você necessita disso ou não. Outra, você está pagando insalubridade. E a parte da previdência? E a aposentadoria especial? Claro que não necessariamente Muitas empresas cometem esse erro, né, Márcio? Paga para o trabalhor e esquece de fazer a contribuição. E depois gera um passivo. Exato. Claro que não necessariamente uma coisa está vinculada à outra, porém podem estar. Sim. Então, às vezes, você está achando... Eu já ouvi muito assim, eu pago a insalubridade porque eu já perdi tanta ação trabalhista que eu fiquei, né, ressabiado. Eu quero pagar para não ter problema. Você está arrumando outro. Dependendo da situação, além de estar gastando mais do que devia. Ou, às vezes, você está pagando menos do que devia. Né? Lembrando, obviamente, aqui não preciso nem dizer, eu aprendi com profissionais, né, como você na área de saúde e segurança, o quê? A base da segurança é o quê? Não expor o profissional ao risco. Sim. Ponto. A partir daí é que a gente entra na ideia do compliance. Proteger o trabalhador. Exato. E daí, bom, isso você foi absorvendo essas questões. Quando entrou a parte de SST para o e-social, você percebeu, digamos, cresceu o desafio, porque uma vez um contador me diz assim, esse negócio de e-social para nós não é problema. Agora, a parte de segurança do trabalho é um grande desafio. Você também compartilha com essa visão? Com toda certeza. Se na área trabalhista em si, onde a gente sempre militou, eu costumava brincar na área da auditoria, visitava o cliente 2 vezes por ano, por exemplo. Primeira vez que visitava no ano, tinha 60 pontos. Voltava 6 meses depois, tinha os mesmos 60, porque ninguém mexeu em nada, e mais 60. E o pessoal engavetava, né, os problemas. Na área de saúde e segurança era mais ainda até. Porque é o tipo de coisa que muitas vezes nem se preocupava, ou se preocupava mais com o antigo PPRA, os documentos, a parte... e o problema acontecendo não é à toa que a gente é campeão de acidente de trabalho no mundo. Infelizmente, a gente tem esse título. Quando entrou a parte de monitoramento eletrônico, falei, opa, agora ou o pessoal se liga, ou o pessoal se liga. E pior, não vai ter só que se ligar naquilo que está dizendo na legislação, que já é bastante coisa, por quantas NRs a gente tem, né? Vai ter que se ligar no entrelaçamento, no intercâmbio, nos efeitos trabalhistas, nos efeitos tributários, no efeito da terceirização de serviço que cada vez mais aumenta e vai aumentar mais com essa transformação digital no mundo do trabalho, é natural, trabalho por plataformas, várias situações, enfim. O desafio é imenso e continua sendo. Até brinco assim, a gente tem um relacionamento, deixa até um abraço para o Ricardo Pacheco da Associação Brasileira de Saúde e Segurança, da Brest. A gente fez uma palestra lá um tempo atrás, mostrei alguns exemplos dessa correlação, o pessoal começou a quase gritar no meio da palestra, falou assim, esse é o mapa do inferno, né? Justamente porque a gente demonstrou como a parte de saúde e segurança, na verdade, nasce
E impacta em folha de pagamento, em medicina, em terceirização, em LGPD e agora, eu vejo isso, prefiro ver isso como uma oportunidade, até para a área de saúde e segurança, as práticas de ESG, né? O ESG ambiental, também. o social e governança, porque eu diria é a única área que está presente nos 3 eixos, necessariamente. Então, eu vejo como uma oportunidade, mas é um tremendo desafio também. Nessa tua experiência, depois nós vamos falar do software que Sim. você desenvolveu, mas assim, qual é o maior erro que as empresas, os principais erros que as empresas estão cometendo em relação ao fornecimento de informações, o envio de informações do e-social ou não envio? Onde é que está o BO aí da questão das empresas? Talvez muita gente imagine que eu vou falar software. Não é software, na minha humilde opinião. Software, melhor pode ser, tem melhores, tem piores, não importa, mas entrou vento, sai vento. Então, na minha opinião, é comunicação e conhecimento de que um é cliente e fornecedor do outro. Vou exemplificar aqui uma força-tarefa da própria Receita Federal que está em curso já há muito tempo com relação à questão do ruído, né? O adicional do risco ambiental por conta do ruído. Então a gente tem aquela celeuma que está sendo discutida, o Supremo Tribunal Federal entende... API, atenua, não atenua para o trabalhista, não atenua para o previdenciário, que porcaria é essa, enfim... Tá, estamos aí em curso, né, com a demanda jurídica nesse sentido, mas o fato é, o Supremo já definiu. Legal. Quando você, na área de saúde e segurança, seja interna ou seja externa, não conversa com a área de RH, o que acontece? Ela diz que tem o ruído, manda lá no 2240, lá no evento, no PPP eletrônico, tem ruído. Não conversou com a folha de pagamento, o que acontece? A folha de pagamento não vai lá colocar um código específico lá no e-social que justifique o recolhimento de 6% a mais de previdência. Ou seja, por uma falha de comunicação, muitas vezes, estão recebendo um auto de infração. Eu já tive casos no escritório de coisa de 2, 3 milhões só nessa brincadeira. Então, eu diria, falta de comunicação e muitas vezes a falta dessa comunicação decorre de uma falta de conhecimento dos impactos que você tem, como eu disse, você é cliente e fornecedor interno e externo de informação e por consequência de processos. Muito legal. E especificamente sobre a solução que você tem, que é o software A plataforma de compliance. A plataforma de compliance, né? Como é que funciona assim para a empresa? Ela vai colocando os dados? Como é que funciona na prática? Ela é uma ideia. A ideia que a gente teve foi justamente de empacotar uma metodologia de trabalho que consiste tanto em verificar de maneira concomitante o trabalhista, o previdenciário, saúde e segurança, LGPD, o ESG, porque eles estão interligados, num contexto de uma equipe multidisciplinar. Que, como eu disse, que adianta a gente fazer um monte de relatório. Primeiro relatório 60 pontos, segundo relatório mais 60 pontos, você tem 120 problemas na sua mão e não sabe como resolver. Então a ideia é o quê? Enquanto você aprende, já executa, já põe em prática a metodologia e acaba fazendo um autodiagnóstico. Então o que a gente propõe? Uma equipe multidisciplinar e através do software essa equipe vai se treinando, vai testando o conhecimento, vai se certificando e aí a gente convida a preencher o que a gente chama de trilha de compliance, onde a gente vai fazer perguntas objetivas, onde a resposta é sim ou não. Então, exemplo, pergunta de saúde e segurança. Você tem o registro de saúde e segurança no Ministério do Trabalho? Se você responder sim, maravilha, você está em conformidade. Não basta responder sim, prova. Vai lá e demonstra o protocolo, por exemplo, de registro no SESMIT. Se você respondeu não, entre aspas, é o mais fácil. Você já está com o problema na mão e já sabe. Então, se você respondeu sim, você é obrigado a colocar uma evidência e a plataforma vai fazer uma crítica junto com o processo de consultoria. Também vai dizer, ó, concordo, não concordo, melhor essa evidência, justamente simulando o que hoje a gente tem no domicílio eletrônico trabalhista. Então, a fiscalização cada vez mais vai trabalhar dessa forma. Vai te mandar a notificação, você vai ter que responder tudo no eletrônico. Se você responde o não, ele já gera um ponto de auditoria com a recomendação e uma tarefa. E a partir daí você tem uma alimentação contínua, um compliance, uma melhoria contínua num processo de gestão de projetos. Então, a consultoria está sempre presente com todos os conteúdos de metodologia embarcada. Isso barateia custo e dissemina. Essa é a ideia por trás da plataforma.
Essa plataforma ela pode ser usada também por empresas de consultoria que prestam Sim. serviço para empresas. Sim, ela é white label, como a gente faz. Você pode colocar a sua carinha na própria plataforma e utilizar. A ideia é disseminar mesmo o conhecimento e o conteúdo. Tá, e daí digamos, a plataforma, ela mais ou menos, ela te dá alguns caminhos, mas ela não te dá todas as soluções. Não. Então, ela diz assim, eu botei não, eu tenho problema. Sim. Né? Aí você, digamos, dá esse caminho, como é que funciona isso na prática depois que o sim, a princípio, depois nós vamos falar do sim, mas Sim, vamos sim. começar pelo não. Aham. O não preenche esse requisito legal. Então, Ela vai dizer o que você tem que fazer, como é que ela... isso, ela já vai ela vai demonstrar o ponto de auditoria. Nesse ponto já está fundamentando o que está errado e por que está errado, e uma primeira sugestão de tarefa. Tá. E aí, por mais que a gente incorpore inteligência artificial no contexto, cada empresa tem a sua realidade. Sim. E aí é onde eu acredito que onde o consultor precisa entrar, seja ele interno, seja ele externo, como eu disse, né? Ele Sim. precisa entrar conhecedor do processo, mas junto com a equipe. O consultor sozinho não faz nada, o auditor sozinho só ataca a pedra, né? Então, por isso que a intenção inicial é formar esse pessoal, é treinar o pessoal que vai estar tratando. Mas ele já vai dar o caminho das pedras inicial e mediante reuniões frequentes, mensais, ou seja, um processo de consultoria contínua dentro da equipe multidisciplinar, vai direcionando as ações. Então, ela é viva, ela começa igual para todo mundo, mas ela vai tomando as feições de cada empresa de acordo com a sua realidade e montando um processo de consultoria contínua mesmo, de melhoria contínua. Pode até ser que em um dado momento você não precise nem da consultoria, mas que a própria plataforma, a própria cultura que foi disseminada vai ajudando a empresa a se autogerir. Bom, e se eu digo sim, ok, eu atendo, e ele vai pedir evidências, né? Exato. Vai pedir documentações e tal. Como é que é feita essa análise desse sim, né? Você tem inicialmente uma análise via inteligência artificial que é mais propensa no que você tem de documentos oficiais. Por exemplo, se o registro do SESMIT, ele é padrão, ele tem que ser feito no site do Ministério do Trabalho, então ele é mais ou menos fácil de se identificar. Agora, por exemplo, um risco de vínculo empregatício com um prestador de serviço, independente das discussões jurídicas sobre o tema, você precisa colocar um contrato de prestação de serviços, mas muitas vezes o contrato está lindo, maravilhoso, ele vai analisar, não, pelo contrato está tudo ok. Não, mas vamos tentar pegar outras evidências, é aí que entra a consultoria. Como é que você tem o controle de acesso? Como é que você tem cartõezinhos de visita? Como é que você tem telefone? Como é que ele entra no contato? Ele manda 12 notas por ano, 13 notas por ano e elas são sequenciais? Ou seja, a gente vai levantando informações para identificar se realmente aquilo não é uma peça de ficção, no caso o contrato, ou a somatória das situações demonstra que, embora o contrato seja lindo e maravilhoso, ele, na verdade, a realidade dos fatos demonstra o contrário. Estou dando aqui exemplo, a gente pode chegar em várias situações. Então, ainda acredito que o consultor seja necessário. A inteligência artificial sozinha ainda não faz tudo. Acho que ela, sem dúvida nenhuma, está aprendendo com a gente do modo geral, mas eu ainda acredito que a associação humano e inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é o melhor dos caminhos nesse contexto de transformação digital, que é onde a gente atua, né? Quando eu chamo de compliance digital, eu estou botando no mesmo balaio E-Social, EFD-REINF, LGPD, DCTF Web, todas as parafernálias do governo digital nesse sentido. Por isso que hoje eu falo em compliance digital, não falo nem mais em E-Social, faz parte do processo. Márcio, nós tivemos no governo Temer a questão da reforma trabalhista, né? Que abriu muito a parte de terceirização. Exato. Isso, sob o ponto de vista legal, criou, né? E hoje a gente está vendo muitas empresas terceirizando processos e tal. Como é que você vê esse processo e como é que as empresas podem estar se expondo, né? Correndo riscos? Você acabou de dar um exemplo de relação PJ, da né? terceirizada, né? Como é que isso impacta lá no dia a dia? Agora, mais uma visão do profissional de RH que você começou na sua carreira. Perfeito. Eu penso o seguinte, se a empresa pensa na terceirização como um meio de produção, uma forma inteligente de atuar, que por consequência pode te dar ganho não só ganho de escala, mas também de custo, você consegue economizar, racionalizar seus custos,
maravilha, a tendência é essa, porque afinal de contas a gente não consegue mais viver num contexto de CLT pura e simplesmente, dada a necessidade. Até a gente está falando do parte boa da inteligência artificial, tem a parte ruim, pode tirar um monte de empregos se nós não trabalharmos junto com ela, utilizarmos a nosso favor. Mas isso eu vou para outro momento. Mas o que eu quero dizer, se você terceiriza pensando estrategicamente, você está disposto a prestar serviço como um terceirizado de maneira estratégica, ganha-ganha, procurar efetivamente oportunidades de trabalho, legal, maravilha, tá tudo caminhando para isso, até a legislação, a reforma trabalhista veio para até ajudar isso. Agora, se você só pensa na terceirização como meio de economia, precarização na relação de trabalho, você está dando um tiro no seu próprio pé, porque isso é uma promessa de uma ação trabalhista na sequência, e com os meios digitais de fiscalização, mais fácil ainda de identificar esse problema. Então, assim, sob o ponto de vista filosófico, eu penso que a terceirização é muito boa, é muito necessária e vem em boa hora, principalmente com questão de trabalho por plataformas, né? A gente brinca, né? Uberização, entre outros, trabalhos por plataformas digitais. Eu acho que elas são bem-vindas e, queiramos ou não, elas vieram para ficar e para ajudar. Por outro lado, se o empresariado pura e simplesmente pensar, não, eu quero terceirizar, manda todo mundo embora e contratar como MEI e ok, tá dando um tiro no pé mais cedo ou mais tarde, porque isso sim, aí seria precarização. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas aí vem, é que eu fico sempre pensando, né, qual é a diferença, né? Tudo bem, você falou, eu entendo, filosoficamente, perfeito, né? Mas na questão jurídica, onde é que está a diferença disso? Onde é que está o dolo da empresa? E querer fazer economia é crime, né? Então, como é que você avalia isso? Porque a gente ainda vê nos tribunais né, brasileiros uma visão bastante contra a terceirização, né? Eu não estou entrando no mérito se é bom ou não, mas assim, nós temos uma legislação que permite, né? Mas, por outro lado, existe uma tradição de não permitir, né? Sim. Eu penso o seguinte, eu vou voltar até no mesmo exemplo. Tá. Né? Vamos voltar na essência do direito do trabalho. O direito do trabalho, o contrato de trabalho é um contrato realidade. Então não adianta você escrever uma peça linda, maravilhosa, de acordo e em conformidade com tudo que diz a CLT. Se na realidade dos fatos você está pagando por fora, você não dá EPI, o cara se acidenta, etc., você está precarizando. Né? Então, não adianta o arcabouço jurídico ou a fundamentação jurídica, é um contrato realidade. E para isso a fiscalização eletrônica veio para justamente cercar todos os lados, é o que eu exemplifiquei. Todo PJ tem vínculo empregatício? Claro que não, tanto é que está aí no Supremo Tribunal Federal para ser julgada a legalização ou a aceitação, não digo plena, sobre isso, porque se você ler as entrelinhas vai dizer o seguinte: desde que efetivamente seja um processo de prestação de serviços. Agora, se o cara tá lá todo santo dia, tá lá na catraca digital, lá no ponto eletrônico, não vamos lá em ponto, né, porque afinal de contas é pessoa jurídica, mas tá lá na catraca de entrada do prédio da fábrica, horário, 8h18, né, almoço... Com todo mundo, exatamente, caracteriza o vínculo. Exatamente, um elemento. Só esse resolve? Não, mas aí você já está começando a mostrar a habitualidade. Aí ele mandou a nota fiscal. Tá, mas aí quando fala habitualidade, eu lembro da senhorinha da limpeza. Perfeito. Ela está lá todo dia. Entre as 8 da manhã, às 6 da tarde, não sei qual é o horário, com o mesmo horário dos outros. Sim. Ela só é funcionária de uma outra empresa. Mas aí... A diferença é que ela não é MEI, é isso ou não necessariamente. Vamos partir da premissa que a senhorinha da limpeza foi contratada por uma empresa que presta serviços de limpeza. Sim, certo? É isso que eu estou pensando. Porque nesse contexto, ela é alocada num determinado cliente que vai, onde ela vai fazer assim. Então, ela está prestando o serviço dela alocada. Então, está com os direitos garantidos dela nessa outra empresa que o tomador de serviço também tem que fiscalizar. Ambas estão mandando o e-social.
Ambas estão mandando as notas fiscais na EFD-REINF, com a retenção dos 11% de INSS, o Fundo de Garantia Digital. Então, eu consigo checar já eletronicamente a idoneidade disso. Então, sim, ela tem vínculo? Tem, com uma empresa que está garantindo isso e eu sou corresponsável. Isso sempre vai existir. Então, agora, por isso que eu exemplifiquei numa empresa. Agora, se eu chamei a senhoria diarista... E ela criou uma empresa só para isso, é isso que você está falando? Se ela criou... esse é um exemplo de empresa mais difícil. Normalmente acaba entrando muito na informalidade nesse exemplo, né? Mas se criou um MEI, microempreendedor individual, também tudo bem. Nem sei exatamente de cabeça, me fale se essa atividade poderia ou não. Mas supondo que possa, uma coisa que acontece muito é a construção civil. Né? Porque pode realmente o pedreiro entrar e fazer uma microempresa, um microempreendedor individual. Mas se ele está indo, nota fiscal 1, 2, 3, só presta serviço para aquela construtora naquela obra, qual é o contrato realidade? Ele está subordinado, está dependendo economicamente. Então, não dá para você falar toda pejotização é vínculo. Também não dá para falar que não é. Por isso é um contrato realidade. Né? Então, como é a premissa básica do direito do trabalho, do contrato do trabalho. Então, a fiscalização digital permite cada vez mais levantar evidências para dizer é ou não vínculo empregatício. Por outro lado, a própria dinâmica do desenvolvimento das relações de trabalho no mundo não dá para você descartar a terceirização. Tanto é que o próprio Brasil hoje já, desde a reforma trabalhista, permite. E antes ela já acontecia até por súmulas, né, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, enfim, a fiscalização digital permite identificar se tem ilícito trabalhista ou não. Inclusive na parte de saúde e segurança do trabalho, principalmente, eu diria. Muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre ESG, né? Que é um tema cada vez mais importante para as empresas, especialmente para as grandes empresas, né? Sim. Qual é o impacto que você acha mais ligado à questão do S, né? Do social, da qualidade de vida no local de trabalho, na preservação da integridade do trabalhador. Como é que você avalia os efeitos desse movimento de ESG no mundo todo? Eu avalio como inevitável e salutar. Que bom que ele aconteceu, que ele vem acontecendo, por mais que a gente tenha alguns percalços no caminho. Vamos separar, vamos fazer um link com os que a gente tem falado até agora e depois para frente. Sim. Então, por que existem as leis trabalhistas? Se a gente olhar lá atrás, elas nasceram para garantir os direitos do trabalho, uma vida digna do trabalhador, para que ele possa passar o tempo com a família, o lazer, etc., e ter tranquilidade. Maravilha, precisou vir uma lei para fazer isso, porque antes trabalhava criança, trabalhadores de aquela história toda que todo mundo conhece. Começamos a fazer o quê? Destruir muitos aspectos, abusar do meio ambiente, abusar também das formas de trabalho, tentar os subterfúgios, então criou-se lei. Legal. Tô seguindo a lei, então eu sou ambientalmente correto? Não, você não faz mais nada que sua obrigação, porque a lei é o mínimo a ser feito. Para você conseguir, por exemplo, uma certificação, vamos dizer, da ABNT, na qual a gente vem acompanhando, por exemplo, a PR 2030, né? Você seguir a lei não te dá essa declaração de conformidade, por exemplo. É o básico, você tem que fazer mais. Teoricamente, onde é o mais fácil para toda e qualquer empresa de qualquer tamanho começar a fazer diferença no ESG? O S, o social. Por quê? Você tem seus funcionários, seus prestadores de serviço e esse pessoal tem suas famílias. Então, você, como empregador, como empreendedor, dando essa chance para cada um, né, dando trabalho, dando emprego, você está indiretamente, né, naturalmente, ajudando um volume enorme de pessoas. Para gerenciar tudo isso em conformidade, você precisa ter o quê? Boas práticas de governança, que é o principal. Se você não tiver governança, você não tem norte, você não consegue nem atuar no S, nem no G, nem no A, né? Enfim. E o ambiental é transformar o limão numa limonada. Por que você tem uma logística reversa? Para aproveitar para fazer uma reciclagem. Por que você tem coleta seletiva? Para você poder ter realmente essa logística reversa, a reciclagem e reaproveitamento. Então, se a questão legal fica até secundária, já tem que se ter como premissa, siga. Agora, seguiu,
Fez mais, você vai conseguir mais trabalho, porque as empresas grandes, principalmente as listadas aqui no Brasil, que fomos do primeiro no mundo aí a colocar a obrigatoriedade já a partir de aí de 2026, né, dos relatórios financeiros das empresas listadas, as empresas listadas estão exigindo o que dos seus fornecedores, das suas partes relacionadas, dos stakeholders? Conformidade com as práticas de ESG, seja no GRI, seja no SASB, as metodologias muito, e aqui no Brasil principalmente, né? Vai influenciando outras Exatamente. Então é o que eu brinco, né? Eu comecei lá no RH. Fui obrigado a olhar a privacidade de dados, que é a única área que com certeza tem que se preocupar 100% com a LGPD é o RH. Saúde e segurança, então, mais ainda, porque é dado sensível ainda para piorar. Então a gente teve que entrar no âmbito da LGPD, que está dentro do eixo governança do ESG. E, por consequência, o ESG. Mas eu vejo o ESG não só como uma grande oportunidade para todo o planeta como um todo, mas também como uma oportunidade econômica. Ele não é só altruísmo, não é só, eu brinco, bom mocismo. Não vamos fazer isso porque eu quero ter o selo verde. Aí é fake news, meu amigo, né? Vai lá e faça efetivamente a coisa acontecer. É benefício para todo mundo. Então eu vejo isso como... com muito bons olhos e mesmo já com a idade já que eu tenho, tentando estudar e aprender um pouco mais e incorporar isso no dia a dia, porque é fascinante. E a saúde e segurança tem um destaque grande nesse ponto. Na minha visão, é a única área, isso porque eu estou estudando ainda e vou aprender mais, é a única área que eu já visualizei que está nos 3 eixos. Por quê? Se a gente pegar a metodologia da BNT no eixo ambiental, ela tem lá tópicos, critérios, né? Temas e critérios que se avalia para ver a conformidade. Exemplo no ambiental: ruído, poluição sonora, qualidade de vida, serviços perigosos, que a gente, temos as normas regulamentadoras relacionadas a isso, mas é o profissional de segurança que utiliza isso, que consegue criticar e avaliar como as empresas têm que se adequar nesses quesitos dentro do critério ambiental. Dentro do eixo social, a gente tem tópico específico de saúde e segurança, não preciso nem dizer, está lá envolvido em todos os aspectos além do trabalhista. E no de governança, naturalmente, para a coisa fazer acontecer, ela tem que estar vendo ali, por exemplo, na própria privacidade de dados, uma vez que está tratando de dados sensíveis. Mas para fazer tudo isso acontecer, o que é o PGR, né? O que é o GRO? Gerenciamento de risco ocupacional. Você tem que levantar perigos, levantar riscos, ou seja, é uma gestão de projeto, é um projetão, como sempre devia ser, né? Por que tem uma ISO 45000, uma ISO 14000, etc? Por causa disso, para agilizar, para dar as metodologias para facilitar com que isso aconteça, né? Com que a gestão aconteça. Então, é a única área que eu vejo que está em todas, tão importante quanto qualquer outra de entrar, mas principalmente se não envolver saúde e segurança no ESG, você não tem ESG. Muito bom. Bom, Márcio, eu adorei esse bate-papo, Legal. Foi muito bom conversar com você. Eu queria que você, alguma coisa para complementar, por favor, fique à vontade. Algum aspecto que eu não te perguntei, talvez possa passar uma mensagem aí para os profissionais de segurança e saúde, que são os nossos espectadores, né? Nosso público desse podcast. Perfeito. Antes de mais nada, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Agradecer também a oportunidade que o pessoal de saúde e segurança me deu de conhecer um pouco mais a área, que eu costumo brincar, não sei nada de saúde e segurança, eu leio o laudo e aplico, né, como um auditor, um consultor. O grande recado eu diria o seguinte: hoje a gente fala muito na tecnologia, tecnologia para lá, tecnologia, inteligência artificial. Eu sou um tremendo entusiasta dessa área, acho que todo mundo tem que conhecer e tem que se entusiasmar, sim. Mas, principalmente, não esquecer que tudo é feito e movido por pessoas, por profissionais. Então, um tem que colaborar com o outro. A minha experiência te ajuda, a sua experiência me ajuda e vice-versa. Então, use a tecnologia a seu favor, mas não esqueça que você está cuidando de pessoas e elas vão continuar existindo e vão te ajudar. Se você não ajudar, elas vão te dificultar a vida. Eu já vi muito empresário dizendo o seguinte: eu estou vendo tudo que eu posso automatizar para usar inteligência artificial porque ter funcionário é complicado. Arrumar o direito trabalhista, seguir tudo é muito complicado. Legal. Demite todo mundo, bota a gente de aí, né, para trabalhar com você, fica você e a máquina. Sabe o que vai acontecer? Lá em 1929 não tivemos a crise financeira lá nos Estados Unidos, por exemplo. O que aconteceu? Convulsão social. É isso que a gente quer. Você está sendo alarmante, catastrofista.
Não é hoje, é daqui 10 anos, é daqui 15. Vai acontecer. O mundo é feito de pessoas. A gente tem que inserir todo mundo. Não adianta tapar só com a peneira que todo mundo vai saber. E amanhã vai ter um monte de gente que vai ficar para trás e a gente tem que puxar esse pessoal. Por isso que eu gosto muito e aposto muito na agenda ESG. Então, sim, seja entusiasta da tecnologia. Use a seu favor. Mas não se esqueça, tem pessoas que são seus consumidores, são seus clientes e o mundo é movido de pessoas. Acho que esse é o grande recado. Muito bom, muito bom. Bom, a gente conversou aqui, eu queria te agradecer, Eu que agradeço por esse bate-papo muito interessante sobre aspectos pouco comuns aos profissionais de segurança, né? Compliance, ESG é uma coisa que está todo mundo falando, mas as pessoas pouco entendem, né? Das consequências. E você conseguiu dar uma visão bem global, Que bem bom. abrangente para a gente. Queria te agradecer, então. Eu que agradeço. Pessoal, eu queria, então, terminando o nosso programa, agradecer ao Márcio Anunciato, né, que falou esses temas importantes ligados. Ele que é um auditor do bem, vamos dizer assim, né, como o Celso definiu, ajudando as empresas a encontrar os seus erros, né, para evitar que eles sejam cometidos. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.